Boa tarde, igreja. Boa tarde a você que acompanha também pelo Web TV. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você a pegar comigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, seguintes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 25, na Bíblia Maria, página 1466. Amém, igreja? Quem está com sono aí? Está com sono, irmão? Pesou o frango lá? Estava bom almoço lá, gente? Muito bom, né? Louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo 17. Bíblia Maria, página 1466. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 25. Sabedoria do mundo e loucura da cruz. Assim diz o apóstolo Paulo: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir a palavra de Deus. Convido você, reclina a tua cabeça, fecha os teus olhos por um instante. Permita que a palavra do Senhor adentre o teu coração nesta tarde, para que esta mensagem possa produzir frutos na tua vida, na tua história. Peça para o Senhor Jesus a graça de compreender aquilo que Deus deseja para você. E repita-se comigo: Senhor Jesus, nesta tarde, eu estou aqui e peço a Ti, Jesus, me dá a graça de ter a experiência da cruz, pois através da cruz jorra o Teu amor, jorra a Tua graça, jorra a unção. Amém. Irmãos, Deus, o apóstolo Paulo, ele fala aqui para nós sobre a cruz de Cristo. E é interessante que a mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que qualquer cristão pode pregar. Porque quando nós pregamos sobre a cruz de Cristo, nós pregamos um Jesus que é amor, um Jesus que salva, um Jesus que deu a sua vida pela humanidade. Porém, Paulo lembrou muito bem, quando escreveu essa carta à igreja de Corinto, que essa mensagem era uma loucura para os que não creem. Pois como é possível alguém que morreu na cruz, alguém que morreu de uma forma tão trágica, humilhante, alguém que foi pregado no madeiro, alguém que foi coroado de espinho, alguém que foi açoitado, alguém que apanhou de tal forma, ser um homem que pode salvar a humanidade? Como pode os cristãos dizer que o símbolo da cruz, que era o símbolo onde os romanos pregavam aqueles que roubavam, aqueles que eram contra a lei de Roma, como pode
Somente um Deus que ama a humanidade para usar um símbolo de maldição e tornar esse símbolo um símbolo de bênção. E é interessante que quando nós falamos da mensagem da cruz de Cristo, essa mensagem nós podemos perceber que desde o Antigo Testamento os profetas já falavam da morte trágica que o Filho de Deus iria passar. Quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, capítulo 53, o profeta Isaías ele relata para nós a forma de como o Messias, o Filho de Deus, ele viria à terra e iria sofrer por amor à humanidade, e como ele seria levado como uma ovelha ao matadouro para morrer pela expiação dos pecados da humanidade. Somente um Deus, meu querido, que ama a humanidade, que ama a mim, ama você, pode verdadeiramente entregar o seu Filho a cada um de nós. E quando nós pegamos o versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, para mim, para você que somos cristãos, o símbolo da cruz é o símbolo da força divina. E meus queridos, levar a cruz significa enfrentar todos os nossos sofrimentos e lutas advindas da nossa identificação com Cristo, como diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Levar a cruz significa enfrentar todos os nossos sofrimentos e saber que através das lutas nós nos identificamos com Cristo. Irmãos, quem aqui passa por sofrimento? Eu passo, todos nós passamos. Nós somos filhos de Deus. Aqui não existe super-homem, aqui não existe mulher maravilha. Nós não vivemos num mundo onde nós lemos as historinhas como nós vemos nas bancas de gibi, onde nós vemos histórias de super-heróis que aparecem na história do homem e de uma mulher dentro daquela história de quadrinhos. Ele vem e salva de uma forma espetacular. Não, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas adversidades, todos nós carregamos na nossa história sofrimentos do passado, sofrimentos dos dias atuais. Meu querido, levar a cruz significa enfrentar esse sofrimento e saber, meu querido, que o nosso sofrimento se compara também e é muito pequeno diante do sofrimento de Jesus na cruz. Porque nós, como cristãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós aceitamos esse Deus, porque esse Deus ele foi capaz de morrer numa cruz, de sofrer todo o ultraje por amor a mim, por amor a você. E por maior que seja o nosso sofrimento, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para esse Jesus, para esse Deus pregado no madeiro, nós olhamos para a nossa história e falamos: Jesus, somente um Deus que ama a minha pessoa e a humanidade é capaz de fazer o que o Senhor fez. Somente Jesus, o amor que o Senhor tem para com a minha pessoa, é capaz de fazer o que o Senhor fez. E quando nós meditamos o versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer: a loucura de Deus é mais sábia que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A morte na cruz não foi um sinal de fraqueza de Jesus. E muitas vezes, meu querido, nós achamos que Jesus ele morreu na cruz porque foi um sinal de fraqueza. Mas não, a palavra de Deus, Paulo vai dizer: não, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus ele quis confundir os homens da terra. Deus ele confundiu os saduceus, Deus ele confundiu os fariseus, Deus ele confundiu Pilatos, porque aquele povo achava que pregando Jesus no madeiro, aquela situação de ver um homem nazareno, um judeu, um galileu, pregando a palavra, curando, libertando, restaurando, ressuscitando, iria acabar o problema deles. Mas não, Deus quis confundir a sabedoria dos homens da terra. Deus quis confundir os pensamentos dos saduceus, dos fariseus. Deus quis confundir os pensamentos de Pilatos, porque eles achavam que pregando Jesus no madeiro, o problema deles, o problema político deles iria resolver. Mas não, Deus quis confundir. A morte na cruz não foi um sinal de fraqueza, mas um sinal de amor à humanidade. Porque
somente o Deus apaixonado pode fazer o que Deus fez. Meus queridos, a chave da nossa vitória está em aceitar os nossos sofrimentos. A chave para vencermos as adversidades, os problemas da vida, está em olhar para a cruz de Cristo e saber que existe um Deus que se compadece de nós. No ano de 2005, quando eu casei com a minha esposa, em janeiro de 2005, como todo casal, nós queríamos constituir uma família, porque assim Deus quis que todo homem e mulher que se unisse através do sacramento do matrimônio, que eles pudessem se procriar. E eu e minha esposa sempre fomos apaixonados por crianças, principalmente a minha esposa. E começamos então um projeto de fazer a nossa família crescer. E passado um certo momento, a cobrança dentro da nossa família começou. Porque meus pais, os pais dela, nossos familiares, irmãos, parentes, amigos, perguntavam para mim, para minha esposa: e aí, Daniel, você não vai ser pai? Carla, você não tem vontade de ser mãe? E foi então que a gente começou a perceber, falei: Carla, acho que já está na hora de nós fazermos a nossa família crescer. Mas aí começou então o sofrimento de um casal novo, de um casal cheio de sonho, de um casal que queria ver a sua família crescer. E começamos então a fazer os exames, começamos a buscar os recursos, e de repente então veio um balde de água fria na vida da minha esposa. Ela fez todas as baterias de exames que os médicos pediram. Foi então que foi relatado que a minha esposa não poderia ser. O médico ligou e falou: olha, Carla, você tem problema disso, problema daquilo, problema no ovário, problema no útero, problema de cisto, problema daquilo, problema disso. E foi como se tivesse matado o sonho da minha esposa. E nessa mesma época eu também fui fazer os exames. E não contente com aquela situação que a minha esposa estava vivendo, eu também fui diagnosticado que eu não poderia ser pai, que eu tinha vários problemas. E então eu olhei para minha esposa olhou para mim e falou: e agora, Daniel? O que nós vamos fazer? Você não pode ser pai, eu não posso ser mãe. E como é que fica agora a nossa história? E numa das conversas que eu tive com a minha esposa, uma conversa muito franca, a minha esposa falou: olha, Daniel, a igreja nos dá liberdade. Que quando uma mulher ou um homem não pode constituir a família, que nós possamos então, se você quiser anular nosso casamento, você procura uma outra família, porque eu não posso realizar você plenamente como homem, porque eu não posso te dar um filho. Para vocês perceberem a história que se começou a desenrolar no ano de 2005, entrando no ano de 2006. Uma história de sofrimento. E foi então que eu comecei a me questionar diante de Deus. Eu falava: Deus, eu não consigo entender como o início da palavra do Senhor o que está acontecendo na minha família. O Senhor me deu uma esposa. Durante 3 anos eu orei, porque desde que me converti, desde que eu conheci Jesus no ano de 2000, em julho do ano de 2000, há 13 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu falei: Jesus, eu não quero mais me relacionar com uma mulher que não seja da tua vontade. E durante 3 anos eu orei ao Senhor, entrei uma abstinência e falei: Jesus, eu só me caso e começo a namorar com a mulher que o Senhor colocar na minha história. E foi então que eu comecei a questionar a Deus. Falei: Deus, eu entreguei a minha vida para Ti, coloquei a minha história diante de Ti, coloquei o meu ministério diante de Ti. O Senhor tem me levado para esse Brasil afora para pregar a Tua palavra. Eu tenho visto homens e mulheres serem restaurados por Ti, cegos enxergados, paralíticos andando. Eu tenho visto pessoas com câncer sendo curadas. E agora, Jesus, como é que fica a minha história diante de Ti? Lembra que na primeira pregação nós falamos de relacionamento com Deus? Como a juventude diz, eu tive um papo reto com Deus. Dobrei o meu joelho no meu quarto, sozinho, em pranto, chorando. Falei: Deus, eu não admito isso na história de um servo teu. E ali então, final de 2005, para o ano de 2006, começou a minha história de Via Cruz.
Da mesma maneira que Jesus, ele foi julgado, que Jesus foi condenado, começaram então as pessoas da minha própria família, a família da minha esposa, olharem para mim, para minha esposa e dizer: Daniel, cadê o seu Deus? Daniel, você não vem aqui em Minas Gerais dizer para mim que Deus fez isso, que Deus fez aquilo no seu ministério? A comunidade que você participa não é uma comunidade onde os milagres acontecem. As pessoas da minha casa, meu pai, minha mãe, os meus irmãos me questionando, as pessoas da rua olhando para a minha história, os meus amigos olhando para mim dizendo a mesma coisa. Parecia que eu estava no sinédrio sendo julgado. E como Jesus, diante do sinédrio, diante do seu julgamento, o silêncio era a minha resposta. Porque não tinha resposta, não tinha formulário, não tinha uma frase para dizer para essas pessoas, mas somente o silêncio. A pior coisa que existe para quem é casado é você ver a pessoa que você ama deitar na sua cama, do seu lado, apertar a sua mão, colocar as cabeças sobre o seu ombro e chorar com coisa. E quantas vezes, no ano de 2006, no ano de 2007, eu via a minha esposa muitas vezes acordando de madrugada, chorando, indo para o banheiro. Muitas vezes eu convidava a minha esposa para ir para a comunidade, ela falava: não, Daniel, eu não vou. Eu não consigo, Daniel, chegar na comunidade e orar. Muitas vezes a minha esposa não tem vontade de ir à missa, porque ela dizia: Daniel, eu não consigo comungar a carne e o sangue de Jesus, e saber que eu não posso ser mãe, saber que Jesus matou o meu sonho desde criança de ser mãe. Mas, meu querido, como a palavra de Deus diz, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meu querido, talvez você olhe para a sua história nesta tarde, talvez você que está vendo esta mensagem para a TV, você diga que você não tem, que na sua história, no presente que você está vivendo, você tem uma história de fraqueza, uma história de derrota. Talvez você, meu irmão, que está aqui sentado ouvindo o que eu estou dizendo para você, você olha para a sua vida e diga: não tem jeito. Esse câncer que adentrou a minha vida não tem jeito. O meu filho que está na droga não tem jeito. O meu filho que me abandonou não tem jeito. Talvez você olhe para a sua história de casado e diga: meu marido não tem volta. Meu marido está na bebida, está na droga, está na marginalidade e não tem volta. Mas, meu querido, Paulo vai dizer: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diante daquele cenário que eu comecei a viver no final de 2005, ainda entrou o ano de 2006, entrou o ano de 2007, chegou um certo momento no meu relacionamento com a minha esposa, que a situação era tão difícil, que no período do ano de 2007, final de 2007, as brigas foram tão intensas dentro do meu matrimônio, que eu cheguei a sair de casa. Fiquei 40 dias fora de casa, morando na casa do meu amigo, porque o inimigo de Deus, ele começou a fazer um inferno tão grande na minha vida, na minha história, que a minha história de relacionamento com a minha esposa virou um pesadelo. A minha esposa, ela não suportava mais o fato de não poder ser mãe. A minha esposa estava vivendo uma via cruz e eu também estava vivendo. Da mesma forma que Jesus, ele foi entregue pelos saduceus, pelos fariseus, parecia que eu estava sendo entregue verdadeiramente para aquela situação de tribulação, de provação. E a minha vida de casado, a minha vida de ministeriado, a palavra de Deus, a minha vida dentro da comunidade, o inimigo de Deus, ele adentrou e começou a fazer um algazarra. Era um inimigo entrando na minha história. Como inimigo, ele achava que matando Jesus na cruz o problema estaria sendo resolvido. Para a honra e glória de Deus, a comunidade se envolveu, a comunidade orou. Graças a Deus, eu consegui me reconciliar com a minha esposa no final do ano de 2007, adentrando no ano de 2008. E começamos mais uma vez a orar e pedir a Deus a graça de ser pai de ser mãe. Fizemos novamente toda a bateria de exame. Tínhamos feito no ano de 2005, fazemos no ano de 2008. E novamente veio a negatividade. Carla, você não pode ser mãe. Daniel, você não pode ser pai. Pela segunda vez, começamos a viver toda aquela situação. Meu querido, muitas vezes na nossa história, nós não podemos entregar os frutos. Muitas vezes na situação que nós estamos de adversidade, de problema, nós não podemos olhar para o problema e dizer: você não tem solução.
pior que seja o problema que você esteja vivendo, a palavra de Deus ela vai dizer para nós que dentro da palavra existe mais de 8.000 promessas de bênção e graça. Dentro da palavra de Deus, meu querido, nós temos que acreditar que Deus ele pode transformar a adversidade em bênção. Repita assim comigo: Deus pode transformar a adversidade em bênção. Jesus estava vivendo a sua via cruz. Jesus estava sendo julgado pelos saduceus, fariseus, pelos pilatos. Jesus foi entregue sem ter cometido pecado. E durante aquele ano de 2008 foi um ano muito difícil, mas foi também um ano que Deus abençoou muito o meu ministério. Foi o ano que Deus me deu a oportunidade de ir para muitos lugares e ver Deus realizando bênçãos. E diante dessa situação, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e eu falava: Deus, o porquê que o Senhor está fazendo isso? Senhor, o que o Senhor quer mostrar para mim diante desse cenário, diante dessa história? Deus, o Senhor pode realizar um milagre. Eu sei que aonde a mão do médico não pode ir, a sua mão pode ir, Jesus. Jesus, eu só peço isso para Ti. Me dá a graça de ser pai, me dá a graça de que a minha esposa seja mamãe. Senhor, age na minha história. Senhor, o Senhor tem agido na história da missão, o Senhor tem agido na história do meu ministério, porque o Senhor não pode agir na minha história. Mas no livro Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que existe um tempo para cada coisa, um tempo para plantar, um tempo para colher. Existe um tempo na nossa história, meu querido. Eu quero dizer isso para você, que aonde Deus se cala, para que a nossa alma esteja em contato com Deus. Existe um tempo na nossa história, meu querido, que todas as atitudes que nós fizermos diante de Deus, Deus não irá responder, porque nesse tempo que nós estamos tendo atitude diante de Deus, Deus ele está tratando a nossa alma, porque Deus ele precisa curar primeiramente a nossa alma, para que depois ele venha tratar o nosso físico. E muitas vezes nós queremos que Deus ele trate o nosso físico para depois tratar a nossa alma, mas Deus ele faz ao contrário. Deus ele trata a alma primeiro para depois tratar o físico. E eu sabia que no silêncio que Deus fazia com a minha pessoa e com a pessoa da minha esposa, Deus ele estava curando a minha alma. Deus ele estava tratando a minha alma diante dele. Chegou o ano de 2009. Passou 2005, 2006, 2007, 2008. Entrou o ano de 2009. 5 anos. E quando chegou o ano de 2009, eu estava no sacrário na igreja rezando. E quando eu saí do sacrário, eu tinha feito uns propósitos com Deus. Eu estava cruzando a igreja e de repente um adolescente, um jovem, estava de joelho. Nunca tinha visto esse jovem. Ele me segurou pelo braço. Eu até assustei na hora. Ele me segurou pelo braço. E ele falou assim: olha aqui, Daniel. E ele sabia o meu nome. Ele falou assim: Daniel, Deus conhece a sua história. Deus conhece a dor que você traz no teu coração. Mas Deus está tratando contigo. E fui embora. Aquela palavra entrou no meu coração. E eu sabia que o tempo que eu estava vivendo estava prestes a se encerrar. Eu sabia, eu dizia isso para minha esposa. Eu falava assim: cara, o nosso tempo está se encerrando diante de Deus. Eu sei, eu tenho certeza que Deus ele vai dar a bênção para nós. E eu estava confiante no meu coração que o ano de 2009 era o ano da minha bênção. Eu acreditava e orava a Deus que o ano de 2009 seria o ano que Deus iria fazer um grande milagre na minha história. E muitas coisas profissionalmente Deus me abençoou. Muitas situações Deus olhou para a minha vida, Deus olhou para a minha história. E eu não esqueço que no ano de 2006
Aliás, no ano de 2006 exatamente, também passei por muitas dificuldades no meu trabalho, na empresa. A minha esposa foi mandada embora do serviço. E diante daquela situação, problemas financeiros dentro da casa, eu falava: Deus, por que você está fazendo isso? Mas eu sabia que Deus iria dar uma grande vitória. E no ano de 2009, para a graça de Deus, foi um ano que Deus transformou, revolucionou minha vida profissionalmente. E quando entrou o ano de 2010, eu falei: Deus, o ano de 2009 se passou, agora o ano de 2010 não vai passar. E no ano de 2010, muitos colegas nossos, pessoas da comunidade, amigos pessoais, as suas esposas começaram a engravidar. Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro. E a minha esposa dizia: está vendo, Daniel? Deus está abençoando todas essas pessoas, mas Deus nos abençoa. Está vendo, Daniel? E a gente começa a comparar a nossa história com a história do próximo. Nós temos um grande erro como homem e mulher de Deus. Nós queremos roubar a bênção do irmão. Não é verdade? Muitas vezes nós vemos as pessoas sendo abençoadas e nós queremos usurpar a bênção do irmão. Nós queremos e colocamos diante de Deus: Deus, o Senhor está abençoando o vizinho, o Senhor está abençoando o irmão, o Senhor está abençoando a minha família, mas não está me abençoando. E eu falei para a Carla: calma o teu coração. Deus vai dar a bênção, Deus vai dar graça. E meu querido, não existe vitória na nossa vida se nós não abraçarmos a cruz. Meu querido, aprenda uma coisa nesta tarde: se você quer ser um homem vitorioso, para ver a cruz, você tem que passar pela dor. Quando o fazendeiro ele vai marcar o seu gado, o que ele faz? Ele não pega aquele ferro e ele abrasa aquele ferro no carvão quente, na brasa, e ele não cega aquele gado. Assim também acontece conosco. O gado ele grita, o gado ele ruge, o gado ele fica bravo, porque ele está sendo marcado. Dói na pele dele. Mas, meu querido, o cristão católico, apostólico romano, se ele quer conquistar a bênção na vida dele, ele tem que passar pela dor do Calvário. Ele tem que entender que ser cristão é passar muitas vezes pelo martírio, é passar muitas vezes pelo julgamento, é passar muitas vezes pela dor, é muitas vezes ser julgado sem ter feito nada, como Jesus foi. E entrou no ano de 2010. Quando chegou em setembro do ano de 2010, em agosto de 2010, eu fui pregar um grupo de oração na minha diocese, São José dos Campos, num vilarejo, um lugarzinho bem simples. Quando eu terminei a pregação, uma mulher veio, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Ela me puxou pelo braço e me levou para fora da capela. Quando ela levou para fora da capela, ela segurou nas minhas duas mãos, a mão daquela mulher estava quente, parecia um abraço de fogo. E aquela mulher começou a orar em língua, e ela foi orando em língua, foi orando em língua, foi orando em língua, foi orando em língua, ela começou a chorar. E ela dizia assim na sua oração: Daniel, o tempo da dor se cessou, Deus está enxugando as suas lágrimas, Deus conhece o sofrimento que está no teu coração. E ela dizia assim: traga a sua esposa aqui. A minha esposa estava comendo um pastel na barraca. Eu chamei a Carla, minha esposa veio, e ela entrou ali, pegou a mão da minha esposa, e ela colocou a mão no ventre da minha esposa, e ela começou a rezar, e ela disse assim: Deus me mostra o quarto. Aquela mulher não conhecia a minha esposa, não conhecia a minha história, não sabia de nada. E ela dizia assim: Deus me mostra um quarto, dentro desse quarto existe um berço, e o quarto é todo azul, e Deus me coloca no número 7. E ela encerrou a oração, ela enxugou as lágrimas, e quando ela cessou a oração, ela se estremeceu, parecia que ela voltou ao normal. E ela falou assim: Daniel, era isso que Deus queria falar com você. E ela saiu. Eu nunca mais vi essa mulher. Eu nunca mais, andando por todas as cidades, nos grupos que eu prego, eu nunca mais vi essa mulher. Mas aquela noite eu sabia que Deus tinha falado comigo. Voltei para minha casa. E
pelo caminho, minha esposa começou a chorar no carro. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ela falou, Daniel, eu não sei, eu estou com vontade de chorar, com vontade de chorar. E chegando dentro da nossa casa, a minha esposa falou, Daniel, o que será isso que não sei? Será que são 7 anos, 70 anos? Eu falei, cara, se você vai ganhar um filho igual o Sara, que ganhou aos 70 anos, eu não sei. Mas eu sei que nesta noite Deus falou conosco. Isso foi em agosto, no dia 5 de outubro do ano de 2010. Dia 5 de outubro foi aniversário da minha esposa. Nós saímos para comemorar. E no dia 6 de outubro, minha esposa tinha um exame de rotina na sua ginecologista. Era a primeira vez que ela ia passar por esta médica. E ela foi, no dia 6, eu lembro direitinho, às 11 horas da manhã, eu liguei para minha esposa e falei, cara, você quer que eu vou com você? Ela falou assim, não, eu não quero que você vá comigo. E eu lembro direitinho que ela falava ao telefone, Daniel, essa é a última médica que eu vou. A minha esposa já tinha passado por umas 12 médicos, uns 12. E o último médico que ela passou, ela levou os exames. Preste atenção no que o médico disse para ela. Ela levou os médicos, o médico olhou e falou assim, olha, minha querida, uma coisa eu vou dizer para você. Você nunca vai ser mãe. Sinto muito me informar. A minha esposa saiu em prantos do consultório, sentou na calçada, na guia, numa avenida em São José dos Campos e chorou copiosamente. 3 pessoas chegaram para acudir ela e falaram, aconteceu alguma coisa, você foi assaltada, fizeram alguma coisa com você? Não fizeram nada. Mas por que você está chorando? Não, deixa eu aqui. E ela falou assim, Daniel, aquele dia eu tive vontade de realmente me perder a vida, tive vontade de me matar. Porque o médico olhar para meus olhos e falou assim, você nunca vai ser mãe, doeu demais. E a minha esposa foi contar isso para mim depois de 10 dias, porque ela sabia que se tivesse falado para mim, pela coragem que eu estava, pela situação que eu estava vivendo, era capaz de entrar dentro do consultório do médico e dar um corretivo. E no dia 6 de outubro ela ligou para mim e falou, Daniel, o último médico que eu vou, que eu não aguento mais. Ela brincava no telefone e dizia assim, ó, se não der certo agora, eu vou pegar as economias que nós temos e fazer uma cirurgia plástica. Eu falei, amor, você não precisa, você é linda de qualquer jeito. Amém, irmãos. E às 3 horas da tarde a minha esposa chega lá no meu escritório e ela começa a circular para o escritório, vai circulando, chegou na minha mesa e falou, Daniel, eu preciso falar com você. Eu falei, cara, estou resolvendo os problemas, já falo com você. E ela saiu, voltou, cara, já vou falar com você. E toda hora a minha esposa no telefone, eu não entendia porque ela estava daquele jeito agitado. E de repente eu falei, Daniel, posso falar com você agora? Eu falei, pode falar sim. Minha esposa sentou, abriu a bolsa. No que ela abriu a bolsa, ela colocou um presente em cima da mesa. Eu falei, Carla, por que esse presente? Alguém te deu um presente? Não, Daniel, é para você. Eu falei, para mim? Nosso aniversário foi ontem, você está dando um presente para mim? Não, Daniel, é para você. Mas eu falei, cara, o seu aniversário foi ontem. Você está dando um presente para mim? Não, Daniel, abre para você ver. E quando eu abri aquele presente, eu falei assim, cara, eu não estou entendendo o que é isso aqui. Ela falou, o que está escrito aí, Daniel? Eu olhei bem, aqui está escrito, papai, estou chegando. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Daniel, o que a mulher disse para nós lá em agosto, do número 7? Eu falei, sim, eu lembro disso. E as lágrimas vindo nos olhos, ela falou assim, então, quero dizer para você que o nosso Deus, como diz na carta aos Números, Ele não é um Deus que mente. Eu quero dizer para você, Daniel, que eu estou grávida de 7 semanas. A profecia de Deus se cumpriu na nossa história. E quando ela falou aquilo, eu entrei no estado de êxtase, de alegria, que fui dando grito no escritório inteiro. As minhas funcionárias começaram a olhar para mim e falaram, Daniel, o que está acontecendo? E quando eu cheguei no portão para fora, eu dei um grito. Porque os colegas deu do lado, saindo para fora, o que está acontecendo? Mas quando eu gritei, mas foi um grito de libertação. Foi um grito que estava entalado há 6 anos, desde que eu casei com a minha esposa. Dos homens da terra olharam para a minha história, para a história da minha esposa, e dizer que nós não poderíamos ser pai, que nós não poderíamos ser mãe. Meu querido, eu quero dizer nesta tarde para você que quando nós abraçamos a cruz de Cristo, que quando nós entendemos o sentido do cristianismo, que quando nós entendemos que muitas vezes nós precisamos passar pela dor,
uma gravidez de risco. A sua esposa operou no ano de 2009 de coluna hérnia de disco L3, L4, 17 pontos nas costas. O médico da coluna disse: você é louca, cara, você não pode engravidar. Estávamos andando pelo shopping, daqui a pouco o doutor Mariano passou e me assustou, falou: o que é isso, cara? Esse barrigão, doutor, eu estou grávida de 5 meses, mas eu falei para você não ficar grávida durante um certo período. E a Carla falou assim: calma, doutor, a mão de Deus está aqui. A mão de Deus está aqui nesse vídeo. E as pessoas diziam na rua, as pessoas, até mesmo da comunidade: cuidado, cuidado. E eu dizia: o que Deus dá, Deus não tira. Aprenda uma coisa, meu querido: aquilo que Deus fala com o homem, quando Deus trata com o homem, pode vir qualquer homem da terra querer dizer algo para você. Quando Deus fala, está selado no céu, e não há homem da terra para tirar a bênção de Deus da nossa vida. E o que Deus fala, Deus coloca um ponto final com exclamação. Ninguém muda a história onde Deus traça o seu dedo. No dia que a minha esposa, vamos fazer um exame normal, chegamos diante da ginecologista, a minha esposa falou o que estava acontecendo. A médica virou: então tá bom, cara, é o seguinte, agora são 9 horas da manhã, meio-dia começa a cirurgia. Meu caso cai da cadeira: como assim, doutor? É hoje. É hoje. Fomos para o centro cirúrgico. Estava pronto para entrar na mesa, para ver o slogan. Daqui a pouco a médica chega na sala e fala: meu, infelizmente não vai poder ser um meio-dia, vamos fazer às 7 horas. Por quê, doutor? Como ela operou na coluna, nós temos que aplicar uma injeção, não lembro o nome técnico, mas eu tenho apenas 3 minutos para cortar toda a barriga dela e tirar o neném, para que o líquido da injeção não chegue até ao cordão umbilical da criança, porque se ele ingerir, ela não morre. E outra, você não vai poder ver o parto da sua esposa. Minha esposa voltou novamente para o quarto, ficamos ali até 7 horas da noite aguardando. Quando chegou às 7 horas, minha esposa foi às 7h20, o doutor falando: até 7h20 eu venho aqui te dar a notícia. Deu 7h20, 7h30, 7h40, eu comecei a ajoelhar. Eu ajoelhei na sala de espera, com todo o paramento cirúrgico ajoelhado, clamando a Deus. Daqui a pouco a enfermeira chegou: o que é isso, galera? Eu falei: estou orando, irmão. Então pode levantar que seu filho já nasceu. Eu falei: glória a Deus. Deixa eu lá ver o garotão. Cheguei lá, estava aquele menino lindo chamado Samuel. Chorei que nem criança. Samuel, tu deu trabalho pro pai, meu filho. 6 anos orando. Mas graças a Deus hoje meu filho está indo 2 anos e 6 meses para a honra e glória de Deus. Meu querido, na nossa história é uma história de luta. Não pense que você que aceitar a Jesus, você não irá passar pelas dores. Não pense você, porque você está num grupo de oração, pertence a uma comunidade linda e maravilhosa como essa, você não vai ter as suas feridas. Seja bem-vindo ao mundo do cristianismo, um mundo de dores, um mundo onde nós temos que passar pelas nossas via-crucis, aonde muitas vezes o inimigo de Deus ele vai entrar na nossa história para tentar destruir aquilo que Deus constituiu. Bem-vindo a você, meu querido, que muitas vezes você será pregado no madeiro, como Jesus foi pregado no madeiro. Bem-vindo, meu querido, ao mundo aonde somente os loucos sobrevivem, como disse Paulo. Mas eu digo para você, meu querido, aquele que aceita a loucura da mensagem da cruz, aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse que nunca será decepcionado na sua história. Meu querido, cada cicatriz que nós trazemos na nossa história é uma confirmação que uma ferida sara. Meu querido, cicatrizes são marcas de superação. São marcas, meu querido, que só um verdadeiro guerreiro possui. E tanto eu como você, nós temos as nossas cicatrizes. Quando Jesus ele foi pregado no madeiro, que você vê um Jesus lindo, maravilhoso, somente com corte. Mas quando Jesus foi levantado no madeiro e ele estava ali de pé, aquele homem estava totalmente ultrajado. Os chicotes tinham marcado o seu corpo. Na sua cabeça não colocaram uma coroa real, mas colocaram uma coroa de espinho. Os seus olhos não eram olhos
sol batia ao meio-dia, estava ali como um verme naquela cruz. As pessoas olhavam para Jesus e não olhavam um homem normal, mas parecia um verme. Mas, meu querido, é uma cicatriz de amor que Jesus tinha no seu corpo por amor a mim, por amor a você. Aquele Jesus que deu tudo que ele tinha por amor a mim, por amor a você. Aquele homem deu tudo para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Por isso que eu quero dizer para você: está doendo, está com a ferida, aguenta firme. Daniel, aguenta a dor, meu querido, eu sei. Talvez eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei porque eu já tive as minhas dores e ainda tenho dores. Mas, meu querido, eu apresento a você nesta tarde um homem chagado, um homem das dores, um homem do madeiro. Esse homem, meu querido, que se você tocar nele, se você abraçar essa cruz, você verá vitória na sua vida. Ah, Daniel, meu marido não larga da bebida. Ah, Daniel, meu marido, ele é isso. Ah, meu marido me bate. Ah, Daniel, meu filho está na droga. Ah, Daniel, eu não aguento, é muita dor, é muita dor, é muita dor, meu querido. A sua dor não foi maior que a dor de Jesus, pode ter certeza disso. A dor que aquele homem teve, desde o momento da flagelação, desde o momento do julgamento até a morte de cruz, foi uma dor insuportável. Mas ele foi até a última. E um cristão verdadeiro, um cristão que ama Jesus, ele vai até o fim, ele não entrega os pontos. Cada ferida que Jesus teve desde a flagelação, chegar à cruz, elas foram cicatrizadas no momento da ressurreição. E todo aquele que passa pelo flagelo, todo aquele que ele passa no madeiro, ele é considerado um homem vitorioso, porque a bênção vem e Jesus, ele ressuscita todos os sonhos. Não existe, meu querido, um sonho que Jesus não pode ressuscitar. Não existe, meu querido, não existe uma dor aonde a mão de Deus não possa ir. Mas é necessário entendermos que é necessário abraçar a cruz. É necessário nos entregarmos a Jesus. Na Fundação Casa, nós tivemos uma experiência, um dia de oração dentro da fundação, onde nós tínhamos um menino, 18 anos, faltava 3 a 6 meses para ele ser liberado da fundação. Era o pior menino que tinha, estava na sua 7ª internação. E quando nós começamos um trabalho lá, todos diziam: Daniel, não conversa com ele, porque é ele que manda aqui. Nas suas costas traziam vários crimes, homicídios, tráfico, roubo, entorpecente, roubo de carga, roubo de comércio. O menino era terrível, pior que tinha. Era o chefe dos meninos. Tinham 60 internos, ele era o cabeça. E começamos a fazer um trabalho lá, e aos pouquinhos nós fomos conquistando a confiança dele. E um certo domingo a gente fizemos um momento de oração dentro da Fundação Casa. E aquele menino, Deus já estava tratando com ele. E chegou um certo momento, uma irmã pregou, e começamos em círculo, numa roda, fazemos uma oração. E de repente Jesus falava no meu coração: Daniel, põe a sua mão na cabeça do humano. E eu falava: ah, Jesus, não dá. Aquele menino é bravo, Jesus. E Deus falava: põe a mão na cabeça dele. E eu falava: Jesus, o que eu vou fazer? E Jesus falou na 3ª vez: Daniel, põe a mão na cabeça dele. E no momento que eu comecei a pensar, Jesus falou: se você não fizer, as pedras falarão. Naquele momento, tá bom, Jesus. Eu larguei a mão dos irmãos que estavam junto comigo, eu fui em direção daquele menino, estava de olho fechado. Quando eu coloquei as 2 mãos na cabeça daquele menino começou a se estremecer. E ele começou a chorar. E o menino dentro da Fundação Casa, ele não pode chorar, porque se ele chora, não é um homem fraco. Existe lei dentro de uma cadeia. Um homem que chora, ele apanha depois. Ele não pode chorar, tem que falar que ele é forte. Ele apanha, mas é forte, ele não chora. E aquele menino, as horas começou a descer nele. De repente, os meninos que estavam
E eu falava, reza, irmão, fecha o olho. Deus está tratando com ele aqui. E ele começou a chorar, ele chorava, chorava. E eu falava assim, irmã, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Eu fui falando para ele, irmã, entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Deixa Jesus ser o Senhor da tua história. E ele começava a tomar com a cabeça como que dando um sinal negativo. Eu falei, irmã, entrega, porque você vai ver a vitória na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. E de repente aquele menino se ajoelhou. Bom, se o cara está chorando, ajoelhou, aí que ele vai apanhar aquele homem. E quando ele ajoelhou, ele falava assim, Daniel, eu quero. Era o que Jesus queria daquele menino. Jesus só queria aquela palavra, Daniel, eu quero. E quando ele falou, eu quero, eu falei assim, Juan, em nome do Senhor Jesus, receba ele como teu Salvador. E receba o Espírito Santo. Meu querido, naquela tarde, na Fundação Casa, aquele menino recebeu Jesus e foi batizado no Espírito. Quando ele levantou, ele me deu um abraço e falou assim, Daniel, eu estou em estado de êxtase. Eu não sei descrever o que eu estou sentindo aqui. Eu falei, meu filho, louvado seja Deus que você entregou a sua vida para Jesus. Passaram alguns dias, aquele menino, faltava de 3 a 6 meses, recebia a notícia que aquele papel daquele menino tinha subido para ajuizar. E passaram 7 dias, aquele menino saiu da Fundação Casa. Quando ele saiu da Fundação Casa, ele me ligou, ele falou assim, Daniel, eu saí. Mas Daniel, eu saí para ser mais um. Daniel, eu saí da Fundação Casa para anunciar Jesus para os jovens. Eu saí da Fundação Casa e agora vou levar Jesus aos 4 cantos da terra. E hoje esse menino, para a honra e glória de Deus, ele tem propagado o Evangelho de Cristo e dado o seu testemunho. Jesus pode todas as coisas. Jesus, ele pode mudar a história se você aceitar. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esta tarde, eu quero abraçar a cruz. E eu quero te dizer, Jesus, eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Amém. É isso que Deus quer esta tarde, meu irmão, que você vá até o fim. Quer vitória? Pague o preço. Pague o preço, meu querido. Quer unção na tua vida? Pague o preço. Quer vencer as batalhas? Pague o preço. Quer ser um homem vitorioso? Pague o preço. Quer ser um pregador da palavra? Pague o preço. Quer que o seu ministério seja um ministério de bênção? Pague o preço. Quer que as pessoas olhem para a tua vida e vejam Jesus estampado em você? Pague o preço. Quer que a sua família seja uma família abençoada? Pague o preço. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, Daniel, você não tem problema. Claro, meu querido, se você conhecesse a minha história. Ah, se você passasse uma semana comigo, você ia ver o que é realmente ter problema. Ah, meu querido, se você passasse uma semana comigo na minha casa, você ia ver. Eu quero encerrar aqui dando testemunho a vocês. No ano de 2006, a minha esposa ficou desempregada, como eu disse. E um certo dia, minha esposa estava procurando um emprego. E eu cheguei em casa primeiro. E quando eu cheguei em casa, eu falei, vou fazer uma agenda para minha esposa, coitada, né? Ela estava perambulando pela cidade inteira procurando emprego. E quando eu abri o armário de casa, eu percebi que só tinha uma conchinha de arroz e um pouquinho de feijão. E eu falei assim, Jesus amado, e agora? E naquele instante eu aprendi uma coisa com Deus, e serve para nós. O relacionamento é tudo. E eu falei assim, olha Jesus, eu estou no caminho contigo há muitos anos. E agora? Minha esposa está procurando emprego, e eu tenho uma conchinha de arroz e um pouquinho de feijão. E agora? O que eu vou fazer com minha esposa? E eu falei, Senhor Jesus, o Senhor vai ter que resolver essa parada agora. Eu sempre fui um homem de muita fé, nunca desisti daquilo que Deus colocou no meu coração. E naquele instante eu dobrei meu joelho na cozinha e comecei a rezar. Eu falei, Jesus, move o céu, move pessoas, move a terra, por favor.
Passaram 5 minutos que eu estava orando, comecei a meditar a palavra, o telefone de casa toca, era minha mãe. A minha mãe falou assim: Daniel, você está em casa? Eu falei: minha mãe, só está ligando aonde? Está na sua casa. Eu estou em casa. Se eu estivesse ligando no meu celular, eu poderia dizer: você não está no outro lugar. Eu estou em casa, meu. E ela falou assim: eu estou indo aí. E eu falei: na hora eu pensei: nossa, minha mãe vai vir em casa, não tem nada para oferecer para minha mãe. Falei: mãe, mas já são 6 horas da tarde, ela tem que pegar 2 ônibus para chegar aqui em casa. Falou: não, mas seu pai está aí. Eu até achei estranho, meu pai não passava durante a semana em casa, meu pai sempre trabalhou fora. Mas em 15 minutos eu estou aí. Eu falei: nossa, estou lascado agora. Aí eu puxei a carteira e falei: vou comprar 2 pão para minha mãe, pelo menos eu faço um cafezinho aqui, uma coisa. Aí eu lembrei: nossa, nem pó de café eu tenho. Água com açúcar, também não tem açúcar. Água com pão não dá certo. Eu falei: olha, Jesus, agora a situação piorou. Agora o Senhor vai ter que fazer um milagre 2 vezes. E quando a minha mãe chegou, a minha mãe bateu no portão e falou assim: não, abre a porta, abre o portão. Eu achei estranho, né? Ele abriu o portão, mas por que meu pai vai colocar o carro para dentro? Meu pai nunca colocou o carro na garagem. Meu pai entrou, colocou o carro na garagem, pedi a bênção ao meu pai, e nisso a minha mãe já foi entrando para dentro de casa. Eu falei: nossa, não vai folgar, vai dar licença. Já foi entrando. E de repente meu pai vai lá no porta-malas e fala assim: Daniel, ajuda eu aqui. E quando eu olhei para aquilo, eu falei: pai, o que é isso? Eu falei: não, sua mãe mandou fazer umas comprinhas aqui para você. Eu peguei as compras e fui levando para casa. E nisso a minha mãe veio me encontro e falou assim: Daniel, coração de mãe me engana. Eu falei: por quê, meu filho? Eu sabia que você estava precisando das coisas. Quando eu entrei na cozinha, a senhora agora está tudo revirado. Eu falei: mãe, a senhora é uma mãe educada mesmo. Eu falei: pois é, eu disse umas comprinhas para você. Mas naquilo eu falei brincando com a minha mãe, mas eu fui para o banheiro. E quando eu fui no banheiro, eu abri o box e comecei a chorar. Eu falei: eu vou chorar aqui, porque se minha mãe ouvir o meu choro, ela vai querer bater na porta. Então aqui eu choro sozinho. Eu dobrei o joelho, molhei até a calça do joelho. Eu falei: Jesus amado, o Senhor finalmente responde, não sabe o Senhor responde tão rápido. O que eu estou querendo dizer, meu querido? Quando a gente é fiel a Deus, Deus ele faz algo. A minha esposa chegou e levou um susto, porque a minha mãe já estava assando bife. Estava aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de bife com cebola frita? Estava aquele cheirinho de batata frita, que gostoso, né? Abriu o apetite, né? E a minha esposa falou: Daniel, o que é isso? Eu falei: pois é, cara, imagina se todo mês eu oro, todo mês eu tenho uma bênção disso aqui em casa. Aí eu falei: não, abuso da oração também, né? Aí eu falei assim: pois é, né, cara, quando a gente é fiel com Deus, Deus faz a obra. Então, meus queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para você. Todo cristão deve abraçar a cruz de Cristo. Todo cristão deve entender a dor. E como diz o grande arcebispo da nossa igreja católica, toda dor ela esconde o segredo. Guarde isso no teu coração. Toda dor ela esconde um segredo. Toda dor ela esconde um segredo. E quem vai descobrir esse segredo é você com Deus. É o relacionamento que você tem com Deus. Quando você estiver com dor, Deus está doendo. É muita dor, Deus. Eu não aguento mais esse flagelo, não aguento mais esse meu casamento. Jesus, eu não aguento mais viver esse calvário. Jesus, eu não aguento, Jesus, essa coroa de espinhos. Eu não aguento, Jesus, ser injustiçado. Toda dor esconde o segredo. E eu digo a você, meu querido, os momentos de maior intimidade que eu estive com Deus foi quando eu estava vivendo o meu momento de dor. O meu momento era no Getsemane. O meu momento, meu querido, que eu chorava e eu não encontrava, eu não via Deus respondendo a minha oração. É na dor que nós aprendemos o quanto nós somos dependentes de Deus. E Jesus, quando ele entregou a sua vida, quando ele deu o seu último suspiro, o que ele disse para Deus? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Novamente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim nós devemos ser, meu querido, mediante a dor, mediante o sofrimento. Pai, em tuas mãos, ó Pai, eu entrego a minha dor, eu entrego o meu sofrimento, eu entrego, Pai, o meu casamento, eu entrego o meu filho, eu entrego, Pai, o meu problema financeiro. Pai, em tuas mãos eu
coração. Se a Eucaristia estiver no teu alcance, comungue na carne do sangue de Jesus. Meu querido, eu vou contar um segredo espiritual para vocês. Não conte para ninguém. Amém? Só entre nós aqui. O meu lugar predileto para chorar, quando eu estou com muita dor no sacrário. Meu querido, você não quer imaginar como é bom abraçar Jesus no sacrário, e ali você colocar a tua face do lado do sacrário e chorar que nem criança. Como é bom, meu querido, você estar ali no sacrário e sentir que Jesus está te tocando. Como é bom, meu querido, você estar ali naquele sacrário, muitas vezes sozinho, e você sentir Deus falando com você. Eu tenho a graça, todas as vezes quando eu almoço, eu acabo meu almoço, eu vou ao sacrário, e ali eu tenho meu papo reto com Jesus. Ali eu abro meu coração, eu falo: Jesus, está doendo, com muita dor. Jesus, hoje eu estou feliz. Jesus, hoje eu estou alegre. Jesus, está tudo acontecendo na minha vida, glórias a Ti. Como é bom, como é bom, meu querido, estar ao lado de Jesus. E eu quero, meu querido, que nesse encontro você saia, quando voltar para suas casas, com certeza. Vale a pena ser cristão. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena, meu querido, a cicatriz. Porque quando nós temos as nossas cicatrizes, significa que nós somos o guerreiro de Deus. A dor ela passa, mas as cicatrizes ficam. Fica para mostrar para a humanidade: eu sou cristão, católico, apostólico, romano. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Cristo, e dessa cruz eu vou.